Vamos falar agora de alguns conceitos um pouquinho mais avançados em relação à prescrição. E o primeiro deles é sobre prismação ou efeito prismático. Esse efeito prismático nas lentes esféricas pode ser desejado, intencional ou não desejado, acidental. O fato é que para a gente lembrar aqui, a gente tem que entender que um prisma é o desvio de 1 centímetro a 1 metro. Essa é a definição de prisma que a gente vai usar aqui para frente. Então, uma luz, quando ela é desviada em 1 centímetro na distância de 1 metro, aí a gente tem um prisma. Tá? Se forem 2 centímetros na distância de 2 metros, também é um prisma. E assim sucessivamente, todas as proporções. Tá? O segundo conceito que a gente tem que lembrar aqui é que toda lente esférica ela é considerada, na verdade, pela soma de 2 prismas, ou unidos por suas bases, ou unidos pelos ápices, tá? E se eu tiver um raio, ou uma frente de onda, um raio, passando fora do centro, ele vai sofrer efeito prismático nessa proporção aqui, em que a dioptria prismática, o desvio, é igual a dioptrias da lente vezes a discentração, ou quanto mais longe esse raio está passando do centro, tá? E quanto mais potente é essa lente. Então aqui vou ter um efeito prismático muito mais potente do que aqui, e zero no centro. A base do prisma depende se essa discentração é numa lente positiva ou numa lente negativa. Nesse caso aqui nós temos um prisma de base inferior e aqui um prisma de base superior. Então a base na refração vai depender se ela é nasal ou temporal, vai depender se a lente é positiva ou negativa e se a discentração ela é maior ou menor que a distância nasopupilar. Por exemplo, então essa prismação ela pode ser acidental ou intencional. Tá? E como é que eu vou saber se uma lente ou um óculos está montado ou não? Se está montado correto ou não, se tem prisma ou não, seja ele acidental ou desejado. O fato é que se essa lente, vamos dizer que seja positiva, né? Se essa lente está passando exatamente o eixo pupilar visual está alinhado com o centro óptico, nós vamos ter aqui que a dioptria prismática é igual ao poder da lente vezes zero. Ou seja, não há discentração, não há prisma. Mas no caso de uma lente positiva, em que eu tenho o eixo visual aqui, mas o centro óptico da lente aqui, eu tenho uma discentração. E aí eu vou ter prisma. O nosso desafio aqui é descobrir quantos prismas e que base é esse prisma. Vamos lá. Vamos partir do princípio em que eu tenho uma lente positiva montada numa distância dos centros ópticos maior do que a distância das pupilas. Certo? Então aqui está passando o raio, mas aqui está o centro da lente. Aqui é zero prismas, aqui é com prismas. Quanto? Depende da dioptria vezes a discentração. Eu já sei aqui que a base é temporal, porque aqui está o meu prisma. Para cá que veio a discentração. E eu sei que se essa lente for de 10 dioptrias, se for de 10 dioptrias esféricas e tiver a 1 centímetro, eu vou ter 10 dioptrias prismáticas, tá? 10 vezes 1 dá 10. Então, para lentes positivas, quando a DCO, a distância dos centros ópticos, for maior que a distância nasopupilar, teremos um efeito prismático de base temporal, cuja potência é proporcional à discentração e à dioptria da lente. Para as lentes negativas é o oposto. Se eu tiver uma lente negativa, eu vou ter aqui o centro da lente, e são unidas pelos ápices. Então aqui está a minha lente negativa e a minha discentração está aqui. Então eu vou ter um prisma base nasal. Potência, dioptria prismática igual a D vezes D. Então eu só vou saber quanto que tem de prisma quando eu medir qual é o centro óptico da lente e aonde está a pupila do paciente. E essa discentração é que vai me dizer se tem prisma ou não. Então vamos lá, eu já sei medir a distância dos centros ópticos e saber se está igual ou não à distância pupilar e se existe uma discentração. E com isso eu consigo saber se houve um efeito prismático seja ele acidental ou desejado. Eu já consigo saber se tem e qual é.
Agora vamos ao raciocínio ao contrário. Vamos dizer que eu queira receitar prismas para um paciente sem ter que incluir prismas na receita, somente com a descentração. Vamos dizer que o paciente tem uma X-foria de 5. Então eu vou precisar corrigir essa X-foria e o paciente ele tem uma prescrição de mais 5 esférico, certo? Então eu já sei que para conseguir 5 prismas, qual é a descentração necessária? dP é igual a D vezes D. 5 prismas é igual a 5 dioptrias vezes a descentração. A descentração é igual a 1 centímetro. Portanto, eu já sei que eu vou usar meio centímetro num olho e meio centímetro no outro olho. Só não sei se a base é nasal ou temporal. Mas eu tenho que ter uma descentração de meio centímetro, não sei para que lado. Lentes mais 5, elas são lentes, são prismas unidos pela base. Se eu quero corrigir uma X-foria, eu tenho olho em XT e preciso corrigir com base nasal. Então eu preciso puxar essa base aqui para o lado do nariz. Quanto? Meia dioptria. E aí eu vou ter minha lente aqui, ó, em que a minha DCO é igual a DNP dos dois olhos menos 1 centímetro. Se eu meço a DNP do paciente e encontro 60 centímetros, eu vou colocar na receita uma DP igual a 50 centímetros. E eu vou colocar nas observações para efeito, eu anoto isso, prismático. Aí eu posso escrever de base nasal, de base temporal, mas eu boto intencional. Isso eu coloco na receita para o ótico saber que não foi uma medida errada minha. Isso é intencional. E com isso eu coloco junto com o meu carimbo o meu atestado de autoconhecimento técnico em ótica, tá? E os meus colegas e os profissionais do mercado vão respeitar a minha receita e o meu trabalho.